Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e neste vídeo eu vou fechar a viagem pelo Brasil falando aqui dos palanques de Ciro Gomes lá no Nordeste ou dos possíveis palanques. Eu já gravei outro vídeo tratando do Centro-Oeste, do Norte, do Sul e do Sudeste. Então, se você não viu, vou deixar aqui na descrição e no comentário fixo o link destes outros vídeos e vamos lá falar então do Nordeste. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e, se gostar do vídeo, deixa o like. Pessoal, dia 14 de agosto, o Lupe teve ali o seu tradicional Café com Lupe e ele fez uma viagem pelo Brasil e eu fui assistindo e fui anotando algumas coisas e mesmo tendo sido gravado lá essa live dele há mais de um mês, já que eu gravo essa aqui no dia 15 de setembro, muitas coisas continuam atuais e fiz alguma pesquisa, mesmo que básica, para tentar trazer algumas outras informações para vocês, lembrando que tem muita coisa para acontecer e, é claro, eu não conheço a realidade de cada estado, então nas outras vezes muita gente procurava, William, mas aqui a situação é um pouco diferente, enfim, é difícil avaliar todos os estados brasileiros, por isso eu vou confiar no que o Lupe passou e vou apenas incrementar com algumas informações extras que a gente consegue aqui na internet. Começando por um estado polêmico, Rio Grande do Norte, que o Lupe fez questão de destacar que passa por uma reestruturação. E por que eu digo polêmico? Porque lá tem o Carlos Eduardo, que é o provável candidato a governador do PDT para 2022. Ele que já foi prefeito da capital, Natal. Em 2018, ele saiu da prefeitura, deixando o seu vice Álvaro Dias, que em 2020 foi eleito, tendo como vice agora do PDT, inclusive, que é a Aíla Cortez. E o Carlos Eduardo foi para o segundo turno, né? No primeiro, ele abraçou a campanha do Ciro, inclusive ele explica que apoiou explicitamente Ciro Gomes, vou deixar o link de uma matéria, no primeiro turno. Tanto é que o Ciro lá no estado teve 22,31% dos votos e que só ficou atrás do Ceará, em que o Ciro tirou 40,95%, que é um reduto político da família Ferreira Gomes. E no segundo turno deu a treta, porque aí ele acabou apoiando ali, votando em Bolsonaro. Ele explica que realmente ele não conseguiria votar no PT por conta dos erros do PT no governo, e ali também existia uma polarização. Então tinha a Fátima Bezerra, que foi eleita no segundo turno contra ele. Então a polarização no estado também pode ter, além dessa questão da insatisfação dele com o PT, colaborado para que ele tivesse esse comportamento. Me parece, pelo que eu ouvi do Lupe e também do Ciro em outras vezes, que esse episódio meio que foi superado e 2022 tende a ser ele o candidato do PDT a governador do estado. Em Alagoas, nós temos ali o Ronaldo Lessa, que é do PDT. Então a gente percebe aqui que, com os defeitos, com os problemas, mas o PDT com quadros próprios em vários dos estados do Nordeste. Ronaldo Lessa, então, é vice-prefeito de Maceió, ele que já foi governador. E o que o Lupe disse lá é o seguinte: se o JHC, que é prefeito, em que tem lá o Lessa de vice, ficar na prefeitura, o Lessa sairá ou candidato a governador ou para o Senado. Então, essa é uma questão que o Lupe disse. Se o JHC sair da prefeitura e tentar o governo do estado, aí o Lessa fica para assumir a prefeitura no lugar dele. E o Lupe garantiu que lá em Alagoas, um deputado federal será eleito pelo partido. Em Sergipe, outra boa possibilidade para o PDT. O Edivaldo, que é prefeito de Aracaju, o Lupe diz que quer ele, assim, candidato a governador do estado. E ali o Lupe também disse que para deputado federal, o foco vai ser no Fábio Henrique, que é deputado, né, e é a prioridade do partido, que segundo ele também ele é muito leal e merece sim essa reeleição. Na Bahia, o Lupe brincou: pense no impossível, Bahia é um caso à parte. Ele falou, olha, que na Bahia a realidade é que o PDT apoiou a eleição de Jacques Wagner, depois a eleição de Rui Costa, mas ele coloca lá o seguinte: como que o PDT vai estar num palanque que não vai dar palanque para o Ciro? E que ele tem uma boa relação com a Semineto. Inclusive o PDT indicou a vice Ana Paula, que é vice-prefeita de Salvador. Veja como que o PDT em 2020 avançou, mesmo na condição de vice, em várias chapas em capitais importantes. E que ela está ajudando muito a organizar o partido. O prefeito de Salvador hoje é Bruno Reis, que é
aliado ali, afiliado político, digamos assim, de ACM Neto. O Félix Mendonça, que é quem é o presidente do partido na Bahia, está na articulação, e o Lupe reforçou que o ACM tem um compromisso com o PDT de dar palanque para o Ciro, e que o partido quer a vaga de vice dele ou uma vaga ali no apoio na chapa para o Senado. E com o PT, ele reforçou que lá não terá nada, já que eles têm Lula, já apontaram que terá um vice de um outro partido. Em Pernambuco, o Lupe disse não ser tão simples a situação ali, que o PDT fez todos os movimentos possíveis para a conquista do PSB. Inclusive ali também nós temos a Isabela de Roldão, que é vice-prefeita de Recife do João Campos. Então, assim, o falou, olha, o que o PDT podia fazer foi feito e que ele ainda está trabalhando muito para ter o PSB na aliança com Ciro Gomes. Então, não é que jogou a toalha, mas a gente percebe que a situação não é fácil, e ele disse até que o partido lá em Recife teve que sangrar internamente numa discussão que ele considera muito chata com o Túlio, porque o partido tinha essa macrovisão, palavras do Lupe, e que ela foi vitoriosa naquela ocasião. Então o PSB era uma aliança estratégica para o partido, que se isso vai acontecer a gente não sabe, mas pelo menos o partido tentou. Bom, então um ponto para destacar é porque essa live do Lupe ela foi feita em agosto, repito, depois o Lula passou, né, na sua viagem pelo Nordeste, se encontrou ali com o Volney, que é uma liderança do PDT em Pernambuco. O Volney teve uma frase que gerou muita polêmica: estaremos juntos no segundo turno, e muita gente falou, não, ele quer dizer que é juntos no sentido de que disputando a presidência contra o Lula, o que não quer dizer que estarão unidos, em que o PDT aí apoiaria Lula. Se a gente entende por esse lado, beleza, juntos disputando. Mas muita gente achou que foi uma fala infeliz, porque dá a entender que ele já entende que o Lula estará e que aí receberá o apoio do PDT. Então vamos torcer para que seja nessa primeira hipótese, porque é algo que o Ciro e o Lupe falam há muito tempo, de que Bolsonaro não estará no segundo turno e que estará então Ciro contra o Lula. Detalhe, quando o Ciro começou a falar isso, ainda em 2020, muita gente olhava o Bolsonaro com 30 e tantos por cento, achava que o Ciro estava doido, né? Ah, isso é fala, tá de brincadeira. Hoje, isso é realmente assim algo mais factível. E uma outra questão sobre o Pernambuco é que o Lula passou e fez um convite para que o Túlio ingresse no PT. A gente sabe, né, dessa questão que o Lupe citou, né, teve uma coisa chata no partido, usando as palavras dele. Eu, particularmente, considero o Túlio um quadro muito diferente do da Tabata. O voto do Túlio na Câmara é muito qualificado. Eu não me lembro de ver uma votação do Túlio votando contra a orientação do partido, então tem uma postura muito correta. Pessoalmente, eu lamento todo o episódio que aconteceu em 2020, lamento por algumas falas do Túlio, lamento muito mesmo, discordo, já o critiquei várias vezes nas redes sociais, mas eu ainda torço para que consigam encontrar uma saída que não passe pela saída do Túlio. Se ele sair, que ele seja feliz aí onde ele realmente achar melhor. Na Paraíba, o PDT tem o deputado federal Damião Feliciano, e a Lígia Damião, que é a sua esposa, é uma provável candidata ao governo do estado. Atualmente, ela é vice-governadora de João Azevedo, que estava no PSB, saiu e foi para o Cidadania. Então, na Paraíba, me parece também que o Ciro tem ali boas possibilidades. No Piauí, o Lupe fez questão de ressaltar um partido em reestruturação. O Chico Leitor é quem está ajudando nesse processo, também Evandro Ide, que é vereador, e ali a gente vai ter, assim, uma informação dele que o PDT pretende fazer um deputado federal e 2 a 3 deputados estaduais. O Chico Leitor, inclusive, é pré-candidato a deputado estadual. Eu conversei com uma pessoa aqui que não foi citada pelo Lupe, mas nos contatos que eu fiz, Amanda Costa, que é do movimento Agora é Ciro, uma das lideranças, é também pré-candidata a deputada estadual, é militante fiel. E eu aproveito aqui para destacar que os eleitores do Ciro terão que ficar bastante atentos com quadros como a Amanda, como eu já citei aqui a Natália, que é de Minas Gerais, e vários outros que sim, são apoiadores do Ciro, já digamos de longa data, e que apresentarão seus nomes em 2022. Então é um ponto importante para a gente observar. E o Lupe reforçou que o partido pode participar da eleição majoritária ou com governador, vice
ou até senador. Mas o Lupe ressaltou que o desafio no Piauí é maior. E no Ceará, o Lupe destacou que Cid Gomes é a maior liderança regional. Camilo Santana, inclusive, era secretário do Cid e foi lançado para governador e faz um excelente governo. O Camilo, que é do PT, deve ir para o Senado. E para assumir o seu lugar, o PDT, segundo o Lupe, disse, olha, não sei o que eles vão decidir por lá, mas o favorito do Lupe é Roberto Cláudio. Hoje, quem é o presidente do PDT no Ceará é o André Figueiredo, é o deputado federal, um excelente deputado, inclusive. O PDT tem 5 deputados federais eleitos ali pelo Ceará. Existe a especulação na internet de que talvez o PDT possa lançar a candidatura do Cid Gomes para governador do estado. Enfim, eu já ouvi o Cid falando sobre isso, de que ele aposta na renovação, ele faz ali muitos elogios ao Roberto Cláudio. Então me parece que o plano A é sim Roberto Cláudio, que saiu da prefeitura de Fortaleza, conseguiu eleger o Sarto, ali, o seu sucessor, e se apresenta como um nome natural para assumir o governo do estado. Mas eu avalio que o PDT deve deixar esse plano B com o Cid Gomes, que a gente não sabe como que as outras forças no estado vão se movimentar, e aqui é estratégico para o partido manter o seu projeto, que vem aí desde muito tempo ali, com o Ciro, passando pelo Cid, Camilo Santana, enfim, não pode arriscar entregar o estado para uma outra força qualquer que venha destruir esse projeto tão bem sucedido que é o Ceará. Mas eu acredito que o Roberto Cláudio tem grandes chances, sim, e o grupo é muito forte. A gente viu o Consarto, começou na campanha para prefeito lá atrás e foi numa crescente e ganhou. Foi uma eleição mais apertada no segundo turno do que muitos imaginavam. Claro, essa questão de pandemia, tinha uma folga muito grande em relação ao segundo, que pode dar aquela sensação do já ganhou, e aí muita gente pensando nisso nem quis se arriscar a votar, já que, repito, estávamos ali num período crítico da pandemia, mas ainda assim o Sarto ganhou e o Roberto Cláudio sai da eleição com uma liderança importante, uma renovação, mais uma no Ceará. E para fechar, vamos falar do Maranhão, porque aqui se eu comecei com treta, vamos terminar com treta. Ali a liderança é o Everton Rocha, muito elogiado pelo Lupe, até brincou que ele será presidente um dia, porque é um homem que roda muito e realmente eu acompanho o Everton Rocha. Olha, o que ele visita ali no Maranhão, de cidade, inclusive o PDT, tem ali muitos prefeitos, vereadores, e claro, graças em parte disso, a atuação do Everton Rocha, que é um pré-candidato a governador, faz parte do grupo do Flávio Dino, mas que tem também ali outros nomes, inclusive o vice do Dino, Carlos Brandão, pretende assumir esse apoio do Dino. Vamos ver como que eles vão resolver por lá. Bom, então por que eu disse que tem treta no Maranhão? Porque o Lula passou pelo Nordeste e fez também a visita ao Maranhão e se encontrou com o Everton Rocha, a principal liderança do PDT. O encontro, beleza, faz parte da política, o diálogo é necessário e o Lula tem uma força no Nordeste que não dá para ser ignorada. Então é natural que diferentes candidatos de muitos partidos querem receber o seu apoio. Isso é normal e eu entendo que o Everton Rocha também queira. Como em 2018, por exemplo, Camilo Santana recebeu o apoio de Ciro Gomes, que é uma força no Ceará. E detalhe, né, o Camilo faz parte do grupo ali dos Ferreira Gomes, mesmo estando no PT. Quanto ao encontro, tudo bem, mas teve algo que pegou muito pesado para a militância, que a militância até entende essa questão de que, olha, em alguns estados vai acontecer alguma coisa que a nível nacional é diferente. Então, vai lá, dá para engolir alguma coisinha. Mas, durante a passagem do Lula pelo Maranhão, o Everton Rocha tirou uma foto, na verdade até antes do Lula chegar, com lideranças do PT, com uma bandeira na frente e ele segurando, Lula de novo com a força do povo. Aí não dá. Aí não tem ninguém que me convença que eu tenho que defender e justificar e passar pano para isso. Com todo respeito ao Everton Rocha, que é um senador espetacular. É alguém que sim, tá lá, tem uma voz muito ativa, está sempre defendendo as coisas do lado certo, mas não dá. Tudo bem que você quer o apoio do Lula, que o Lula é importante para a sua eleição para governador, mas será que o Lula só te apoiará por conta dessa foto? Será que essa foto é tão importante para receber o apoio do Lula? Será que os eleitores do Lula vão votar em você em 2022 por causa dessa foto? Então eu não sei em que essa foto pode te ajudar.
mas eu sei no que ela pode prejudicar o partido. Porque a foto por si só já gerou um rebuliço na militância do Ciro que foi correto, porque a militância olha para isso e fala, não acredito. Até que se encontrar e tirar foto com o Lula, já gerou uma revolta, mas aí dá para aguentar. Mas tirar foto com essa bandeira, olha, não dá. Não tem condição da gente defender isso. Então eu admiro o trabalho do Everton, acho que ele vai ser eleito, é uma liderança no Maranhão importantíssima, não só para o partido, mas eu acho que para o povo do Maranhão. Mas essa foto aí, sinceramente, eu não encontro palavras para tentar entendê-la, e mesmo que venha alguém dizer assim, não, que ele é um gênio da política, é um estrategista, ok. Mas eu acho que uma foto dessa não ajuda, não agrega, mas pode desagregar bastante ali junto à militância, pensando a nível nacional. Já que uma fotinha como essa pode ser compartilhada ano que vem, prejudicando a campanha do Ciro Gomes. Bom, meus amigos, a gente fecha assim nessa viagem pelo Brasil. É claro que muita coisa ficou para trás, não dá para a gente aprofundar aqui num vídeo só em cada estado. Então, eu tenho feito isso quando eu analiso pesquisa de São Paulo, Rio de Janeiro, posso avaliar pesquisa de outros estados, já analisei com mais calma o estado de Minas Gerais, Rio Grande do Sul também já fiz um vídeo mais específico, a Bahia também eu já fiz algo mais detalhado. Então, assim, a gente fez só uma pequena viagem aqui pelos estados do Brasil. Eu agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Vamos avaliar, vamos aguardar, ver como que será em 2022, mas eu considero que o PDT, até este momento, está se articulando bem e tem muita coisa boa para vir até ali abril e julho, que é quando a coisa realmente vai ser definida. Até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.